Não é comunhão. Nós estamos no mesmo ambiente, mas não estamos em comunhão. Nós podemos estar na presença de Deus e não ter comunhão com Ele. Por que nós podemos estar na presença de Deus e não ter comunhão com Ele? Porque Deus, é impossível estar fora da presença dEle. Ele é onipresente. Se Ele é onipresente, eu sempre estou na presença. Sempre estou na presença dEle. Nunca eu estou ausente de Deus. Olha o que a cegueira espiritual faz. Adão, quando pecou, ele logo percebeu que estava nu. Ele e Eva perceberam que estavam nus. Ou seja, eles não percebiam antes que estavam nus. Os olhos espirituais deles estavam abertos e os olhos carnais estavam fechados. Então eles não enxergavam nada carnal, eles enxergavam tudo no espírito. Como Deus vê o coração, é assim que Adão procedia. Então, o que aconteceu? No momento que Adão pecou, juntamente com Eva, eles se viram nus. Quando eles se viram nus, eles procuraram logo se proteger com folhas de figueira, né? No momento que Deus chegou e fez uma pergunta, ele perguntou: Adão, onde estás? A cegueira de Adão se tornou tão grande que ele esqueceu que Deus é onisciente. Ele esqueceu que Deus sabe de todas as coisas. Então Adão achou que Deus estava perguntando para ele: onde é que está o seu corpo físico, Adão? Ele se escondeu atrás dos arbustos. Deus não perguntou isso para Adão. Deus perguntou para Adão: Adão, aonde você está? Que eu não te vejo mais na minha presença, na minha comunhão contigo. Aí eu dei até o exemplo semana passada de um imã que se quebra. Quando você quebra um imã, você tenta juntá-lo de novo, ele se repele, não é assim? Naquele momento foi rompido completamente a intimidade de Adão com Deus e ele se separou. Essa aproximação para acontecer de novo durou 4.000 anos, que foi quando veio o Salvador, o nosso Salvador. 4.000 anos o homem ficou separado de Deus. Jesus foi o único homem nascido espiritualmente vivo. Ele foi o único. E a partir do momento que ele fez a obra redentora, que ele fez tudo que nós conhecemos que Jesus fez, foi para a cruz e tal, consumou tudo, levou sobre si os nossos pecados, fez tudo isso, ele deu condições para aquele imã que se repelia se juntar novamente. Ou seja, o Espírito habitou juntamente com o homem durante 4.000 anos, porque Deus continuou cuidando, Deus continuou por perto, e conduzindo, ensinando, mas não tinha condição nenhuma de habitar dentro deles mais, porque o homem se tornou uma criatura estranha à natureza de Deus. Então o Espírito não podia habitar naquela criatura estranha. Aquele corpo pecaminoso herdado de Adão precisava ir para a cruz, morrer. E foi o que aconteceu. Jesus pegou aquele corpo dele, substituindo nós, e levou para a cruz aquele corpo. Na hora que ele retornou de lá, enviou o Espírito, aí o Espírito pôde habitar de novo em nós. Hoje o Espírito não habita conosco, o Espírito habita em nós.
O Espírito habitou com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Davi, com José, com muitos outros os profetas, Elias, Eliseu. O Espírito habitou com eles, mas nunca habitou neles. Sempre esteve com, nunca esteve em. O Espírito só esteve em nós a partir do momento que Jesus concluiu a obra redentora, foi para o céu e enviou o seu Espírito para estar conosco. O Espírito Santo hoje habita em nós. Por que eu falo que é impossível nós respirarmos 2 ou 3 vezes por semana? Porque o nosso corpo ele é feito para respirar, no mínimo, a cada 3, 4, 5 segundos, um novo ar, um novo oxigênio. Expiro, oxigênio, expiro, gás carbono. Expiro, inspiro, oxigênio, gás carbono. Isso a cada 5 segundos, no máximo. Nós precisamos enxergar a nossa vida em Deus dessa forma. Quando Pedro fala, vigiai, porque o vosso adversário anda em vosso derredor, ele está dizendo, olha, o vosso adversário anda em vosso derredor o tempo todo. Então, se eu quero estar sendo guardado, protegido na embaixada celestial, então eu preciso estar com Deus o tempo todo, como o ar que eu respiro. Se eu preciso, a cada 5 segundos, respirar, eu preciso de Deus a cada 5 segundos. Porque se eu estiver em Deus o tempo todo, nada tem o poder de me atingir. Nada. Semana passada eu disse assim, que o maior segredo que nós precisamos descobrir é o segredo de mergulhar em íntima comunhão com Ele. Porque nada na vida de qualquer pessoa que esteja desajustado pode resistir à presença dele. Então, se você tem problema financeiro, se você tem problema de saúde, você tem problema familiar, você tem problema de depressão, qualquer que seja o problema, não busque resolver. Você está precisando de dinheiro? Não busque dinheiro. Você está precisando de saúde? Não vai pedir a Deus saúde. Está precisando de paz? Não vai pedir paz a Deus. Não precisa pedir paz a Deus. Você não precisa pedir dinheiro a Deus. Você precisa, sabe o quê? Estar na presença dele. Porque estando junto com Ele, em íntima comunhão, essas coisas, elas derretem. Elas se dissolvem sozinha. Eu não preciso buscar paz se eu tenho Deus. Se eu estou na presença dele, em íntima, está na presença, em comunhão. Entenda que é possível estar na presença sem ter comunhão. Mas quando eu falo estar na presença de Deus, eu estou falando estar em sintonia com Ele. Estar em íntima comunhão com Ele. Quando eu estou em íntima comunhão com Deus, nada desajustado na minha vida pode prevalecer. Nada. Então o grande segredo é o quê? Intimidade com Ele. Aí eu dei o exemplo da toalha, né? A toalha molhada. Você pega uma toalha, suponhamos que você é uma toalha molhada. Aí, uma toalha molhada próximo ao fogo, poucos instantes, está seca. Não é isso? E essa toalha, se ela ficar mais próxima ainda, a tendência é ela ser consumida pelo fogo. Quando
quando ela é consumida pelo fogo, o que ela virou? Uma coisa só. Ela virou fogo. Ela deixou de ser toalha e virou fogo. Quando nós entramos na presença de Deus, nós deixamos de ser quem somos e tornamos o que Ele é. Deixamos de ser quem somos e nos tornamos o que Ele é. Jesus falou isso para Filipe: Filipe, há tanto tempo estou convosco que você me pergunta, me pede, mostra-nos o Pai. Filipe, quem me vê, vê o Pai. Jesus não estava dizendo que Ele era Deus ali naquele momento, não. Porque Ele reconhecia que era a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele estava dizendo: a comunhão que eu tenho com meu Pai é tão perfeita que é impossível separar ele de mim. Amém. Foi isso que ele disse. Eu tenho intimidade e comunhão com Ele de forma tão perfeita, tão única, tão... Não tem palavra. Não tem palavra. A minha comunhão com Ele é tão única, a minha unidade com Ele é tão única, que é impossível separá-lo de mim. É impossível. Segura, velho. Quando, tempos atrás, eu tive uma curiosidade. Uma curiosidade, no Evangelho de João, se vocês observarem, Jesus sempre que vai falar alguma coisa, ele falava em verdade e em verdade. Eu digo. Aí eu estava lendo, meditando, falei, mãe, por que Jesus precisava repetir a palavra verdade? Não é isso? Alguém de vocês já fez essa pergunta? Não. Por que ele precisava repetir a palavra verdade? Aí, sabe por quê? Sabe por quê? Ele estava dizendo, olha, a mesma verdade que eu recebo é a mesma verdade que eu digo. Uou! Eu não contamino ela com o meu achismo. Eu não pego a água, a verdade pura, cristalina, que vem de Deus, e coloco o que eu acho para falar para você. Eu falo para você do jeito que eu recebo. Do jeito que eu recebo do Pai, eu digo para você. É por isso que em verdade eu vos digo. Né? Isso para mim foi um bálsamo. Uma coisa tão simples, né? Mas que fez um sentido maravilhoso quando o Espírito esclareceu isso dentro de mim. Eu achei assim uma coisa tremenda. Porque o que nós muito temos visto é a palavra de Deus sendo contaminada. Contaminada. Para benefício de objetivos escusos à vontade dele. Aleluia. Construções, impérios financeiros sendo construídos com versículos da palavra. É isso? Versículos tirados da palavra habilita muitas pessoas a ir buscar no meio do rebanho benefícios para satisfazer desejos pessoais e não a vontade de Deus. Infelizmente, nós temos assistido isso todos os dias. Não compete a gente julgar. Não vamos fazer isso. Pelo contrário, compete a nós interceder diante de Deus para que isso se quebre, que não continue ridicularizando o Evangelho. Porque muito nós temos visto isso, o Evangelho sendo ridicularizado por pessoas que não têm a mínima intenção de promover o reino de Deus na terra. Promover a verdade recebida. E essa verdade, ela é contaminada com a própria palavra. Se nós observarmos, a palavra de Deus,
ela ensina princípios que não vão voltar atrás, mesmo se a intenção do seu coração for contrária à vontade dele. A palavra de Deus ensina princípios que, se você praticar, mesmo estando distante da vontade dele, vai funcionar. Porque é princípio. Ele mesmo fala que ele não dá chuva só na plantação do íntegro, ele dá a chuva também do ímpio. A chuva cai lá também. Ele abençoa também aquele que não está nem aí para ele. A chuva cai lá também. Então existem coisas aqui que, se você for ateu, se você praticar, vai funcionar para você. Princípio, ele não muda princípio. Isso é um princípio. Dai e se recusar, dá. Começa a dar dinheiro para você ver se não vai voltar para você. Vai, é princípio. Normal. É por isso que nós estamos vendo as pessoas aí tirarem proveito do princípio. Porque eles ensinam, você dá. E aí você recebe mesmo, porque é verdade. Também prega. Entendeu? Então, a partir do momento que você obedece o princípio, você tem o benefício daquele princípio obedecido. Mas uma coisa é obedecer um princípio, outra coisa é fazer aquilo que Deus diz. Uma coisa é você seguir um princípio, outra coisa é você ouvir a voz dele e obedecer. É diferente. Então nós temos visto muito isso acontecer. E vamos continuar vendo. Porque vai chegar tempo, ele mesmo nos alertou, que até os escolhidos serão enganados. Agora, quais serão aqueles que não serão enganados? É aqueles que têm íntima comunhão com ele. Isso não vai se enganar. Aqueles que têm íntima comunhão com ele não serão enganados. Vai chegar o tempo em que prodígios, coisas maravilhosas vão ser demonstradas, como já acontece. Deus, ele não é fiel a mim que estou aqui falando para vocês. Sabia disso? Apesar de que ele é fiel a mim. Mas ele não é fiel ao pregador. Deus é fiel àquele que está lá na cadeira, com o coração sedento. Por isso que muitas das vezes a gente chega aqui, eu mesmo tremo quando eu venho para aqui, sem saber o que falar. Muitas das vezes, não tenho, você pode ver que eu não tenho nada anotado aqui. Nada. Porque eu já desisti de fazer esboço para pregar. Desisti. E todas as vezes que eu fiz, foi eu que fiz. Todas as vezes que eu deixei quieto, é ele que faz. Aleluia. Entende? Então ele não é fiel a mim. Não é fiel a mim, ele é fiel a você que está aí sentado. Precisa de ouvir a palavra. Precisa de ouvir a verdade. Ele é fiel a você. Então, eu tenho uma mensagem que ela vai sair no próximo livro, no outro, não nesse. Quinto já? O quarto. Só que o terceiro não foi lançado ainda. Tá? Já tem o quarto. O quarto. Aí o que acontece? Chama-se o mensageiro. Senhor, ele não está preocupado com o mensageiro, ele está preocupado com a mensagem. Amém. Meu Deus. É muito mais importante a mensagem do que o mensageiro. É por isso que você jamais deve olhar para quem está aqui na frente. Nós não podemos fitar os nossos olhos em quem está pregando. Nós precisamos manter a atenção no que está saindo da boca dele. Não é quem, mas o que está saindo. Porque o importante é a mensagem, não o mensageiro.
se nós fôssemos olhar para o mensageiro, não poderíamos receber a mensagem de Davi nos Salmos. Né? Por quê? Davi foi um homem adúltero, um homem totalmente fora do que seria exemplo de homem que merecesse nosso crédito. Não poderíamos receber a mensagem dele. Não poderíamos receber a mensagem de Eli, por exemplo, que não soube criar os filhos e profanaram as coisas de Deus. Mas quem foi Eli? Um grande profeta que deixou uma grande mensagem. Então nós não podemos fitar os olhos no mensageiro. Isso porque muitos de nós ficam preocupados. Quem vai pregar hoje? Quem vai pregar? Não esquenta a cabeça disso. Existe. Por que muitas igrejas trazem nomes famosos? Porque os nomes famosos enchem as igrejas. Mesmo que não tenha vida com Deus. Mas enche as igrejas. Então, quando nós entendemos definitivamente que o importante não é o mensageiro, mas a mensagem, então nós vamos definitivamente acabar com isso. Dar valor à mensagem e não ao mensageiro. Amém. Amém? Eu quero ofertar esses 2 livros. Ó, Embaixador do Reino dos Céus. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o seu reino. Buscai as coisas do alto. Se pois foste ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Toda a cara de embaixador. Eu vou dar esse livro para quem? A cara de embaixador ali, ó. Embaixador. Não disse. Aí. E o outro? Quem é? Todo de embaixador. Hein? Tá todo lascado. Buscai as coisas do alto. Você não lembra ainda não? Coitado de você. Vamos ficar de pé? Um aviso? Não. Então vamos fechar nossos olhos para conversarmos com Deus um pouquinho. Senhor, mais uma vez estivemos buscando ter comunhão uns com os outros. Mais uma vez estivemos aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra, para que a Tua palavra traz para nós liberdade. A Sua liberdade cada vez mais nos ensina a crescer na graça, no conhecimento. Podemos estar todos os instantes atentos, estamos cada vez mais atentos àquilo que o Senhor fala conosco, para que possamos andar segundo o Teu querer, que a nossa vontade esteja submissa à Tua vontade, que a cada dia possamos entender que é único. Nós não temos o dia de amanhã, não temos a semana que vem, mês que vem. Nós temos o agora. E o agora, nós decidimos que queremos estar contigo. O agora, Senhor, é a única coisa que nos pertence. Senhor, tudo que precisamos, todas as coisas que são difíceis na nossa vida, é porque nós queremos resolver com nossos próprios braços. Mas nós estamos aprendendo que ao ter comunhão contigo, não precisamos nos preocupar com mais nada. Porque o Senhor é fiel
e é justo. Fica conosco sempre, cada instante, como o ar que respiramos. Obrigado, Senhor, pela tua verdade a cada dia sendo derramado no nosso coração. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Dê 10 abraços nos irmãos aí. Abraço 10 pessoas. Você vai. Vai em paz, uma ótima semana. Vamos em paz.